Olá, amigos do canal Cautio Parlato. Tenho o enorme prazer de estar aqui do lado, mesmo que infelizmente virtualmente, com o meu amigo Rogério Brown. Rogério Brown, que é advogado de formação, agente intermediário de futebol. Ele está, nesse momento, em Porto Alegre, e eu em São Paulo. Ou pelo menos, enfim, estamos distante, mas finalmente consegui um pouco de minutos da vida corrida do Rogério para poder conversar um pouco de futebol em geral e de algumas coisas que o Rogério trata especificamente. Rogério, está tudo bem com você? Tudo bem, Andréia? Para mim, um prazer enorme falar contigo, te rever mesmo que virtualmente. Deixar um abraço aos fãs e seguidores do Cautio Parlato. É uma Obrigado. alegria sempre poder falar de futebol com pessoas que eu admiro e respeito. Então, Muito obrigado. para mim, será uma alegria. Rogério, então vamos entrar num argumento já quente. Teve na Itália, né? Sabe, o nosso canal fala muito de futebol italiano. Teve na Itália, mas na Europa toda tá com esse fenômeno, né, do jogador que chega até o final do contrato, não renova para poder, digamos assim, isso é a presunção, pelo menos, que poder ganhar um salário maior, uma luva ou um salário maior, indo em outro clube, sem que o clube pague o passe, de fato. Né? Caso mais clamoroso, fui à Itália, a Donnarumma, que fui ser, por enquanto, maioria das vezes, banco do Navas no PSG. Essa tendência parece que virou moda, né? Porque agora temos o Chiellini no Milan, temos o Romagnoli no Milan, tem o Brozovic na Inter. São todos nomes importantes. Insigne no Napoli. Vimos também a situação do Ronaldo, que, embora ele estava ainda com o contrato vigente, mas acabou saindo com um valor muito pequeno, porque estava próximo da vigência do contrato. É de fato uma moda. Você que é parte integrante desse mundo, né, de negociações, etc. O que está acontecendo? Alguma coisa que, de repente, está mudando no futebol? Isso é bom, isso é ruim? É bom só para o jogador? É ruim para o torcedor? Porque o torcedor fica muito aflito, né? E a gente entende o lado do torcedor. Claro. Na verdade, André, eu acho que não é moda, eu acho que isso é uma situação que ocorre ocasionalmente, né? Desde que o passe, como a gente chamava, né, o vínculo desportivo, ele foi extinto em 95, ainda com a lei Bosman, o caso Bosman, né? Os clubes tiveram que se adaptar a uma nova realidade, né? Então, o jogador ele mantinha um vínculo desportivo enquanto tivesse um vínculo de trabalho. Isso no Brasil ocorreu depois, até 2001, com a Lei Pelé, que foi editada em 98, mas que teve efeito mesmo a partir de 2001. Todos os clubes tiveram que se adaptar e procurar fazer uma gestão melhor desse tipo de situação, né? Os contratos, sim, hoje têm um fim e eu acredito que é muito difícil para os grandes clubes ou para qualquer clube fazer essa gestão sem erros, né? Porque o atleta pode ser importante, protagonista na equipe, mas quando chega próximo do final, eventualmente, e aí cada caso é um caso, né? Ele acaba querendo galgar uma nova posição, né, na sua carreira, ou quer mudar de clube, ou enfim, é muito variável, né? Eu acho que no Brasil a gente também tem esse tipo de problema, né? Então os clubes muitas vezes são forçados a renovar os contratos, talvez de forma um pouco antecipada, justamente para evitar que ao final do contrato, quando o contrato estiver expirando, ele venha a sofrer uma pressão maior e aí uma necessidade de ter que aumentar o salário maior, ainda mais, né? Então, É difícil porque hoje a gente, nesse ambiente que a gente procura viver e procura que seja profissional, os clubes têm que ter responsabilidade, têm que ter governança, têm que ter todo o cuidado para manter o clube viável, né, financeiramente. E, ao mesmo tempo, existe esse apelo, essa necessidade de manter um ídolo, de dar uma satisfação para a torcida, de dar um recado para a torcida, dizendo que o clube vai, sim, lutar ou pela Champions, ou pela Liga, ou vai ter uma ambição maior.
A equação disso, a solução dessa equação, ela realmente ela é difícil. Eu não acho que seja novidade, eu acho que a Juventus sofreu isso, mas ela também é muito hábil em fazer esse tipo de manobra, né? Haja Que é vista Caio legítimo, Jorge, por exemplo. como um grande clube, ela tem um poder de sedução e diga assim, olha, eu sou um clube que vai lutar por títulos, eu posso te dar uma visibilidade, eu tenho uma estrutura de trabalho, você vai jogar com os teus ídolos, muitas vezes isso acontece, né? Nós brasileiros, os sul-americanos, temos os clubes brasileiros muitas vezes ficam refém dessa situação, de refém talvez seja a palavra muito forte, mas normal no ser humano querer evoluir, querer mudar, né? Então, até nós, como agentes, muitas vezes fomentamos isso, né, para que o jogador tenha ambição e se movimente, né? Mas essa questão Porque da paixão, porque eu sou da época do Rivera no Milan e Mazzola no Inter, que eram do Antonioni na Fiorentina, que Totti da Roma, para falar um que acabou ontem, né, de perfeito, jogar, não existe perfeito. mais. Não Não existe existe. mais. Não existe mais. Então, o Esse romantismo. jogador, nós temos aí no Brasil, talvez o Rogério Ceni, que eu lembro, o Marcos do Palmeiras, isso, o Fábio, estou lembrando de goleiros aí que começaram no clube e foram até o fim, né? Mas isso eu acho que na Itália tinha muito mais, no Brasil já há mais tempo a gente perdeu isso, em que o torcedor sabia a escalação do seu time do 1 ao 11 de cor, né? Então, são mudanças que eu acredito que vieram para ficar. E, e normal que dentro de algumas situações, um clube procurando oferecer um salário maior para manter o atleta, ele vai acertar e vai errar, e deixando o jogador ir adiante, ele também vai acertar, vai errar. Não, gestão, eu acho que aí vem essa brincadeira séria, né, do futebol management, porque aí um diretor esportivo, um presidente, o board vão ter que tomar as decisões e às vezes as decisões não serão do agrado do torcedor, eventualmente da imprensa, naquele momento, né? E mais adiante se confirma se estará certo ou não. E muitas vezes o atleta se equivoca também, dizendo, não, eu quero ir embora porque eu quero dar um passo diferente na carreira, eu quero jogar numa outra liga, eu quero ter um protagonismo, quero mais dinheiro, né? E muitas vezes se equivoca. Então, eu não vejo como escapar disso, não, André. Vai acontecer muitas vezes. E, Rogério, você falou de futebol brasileiro, então vou pegar o gancho. E você que mora no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfim, você conhece muito bem Internacional e Grêmio, né? E tivemos um Grenal com um final lastimável. Nós fizemos até um vídeo onde eu critiquei bastante esse tipo de atitude, sobretudo de provocação, né? Mas é uma coisa que vem de muito tempo. Enfim, você que mora aí, você sabe muito, você deve entender mais isso. Mas eu queria não falar exatamente do Grenal, mas queria falar do Grêmio. O Grêmio que é um clube que tem as contas em dia, que tem salários altos, que tem jogadores que vieram do exterior para jogar no Grêmio e que periga, que tudo indica, cair para a Série B. O que acontece? O que você acha? É uma questão de gestão, já que a gente está falando disso? É um problema na cabeça dos jogadores? É um problema cíclico? Essa coisa do time grande não cai já não vale mais, né? Porque a gente já viu que tem vários times Ai, grandes que caíram. Então, o que está acontecendo com o Grêmio, Rogério? na verdade, eu te dou uma opinião de alguém de fora, né? Eu não convivo, eu não vivo o ambiente interno do clube. Mas, em princípio, sim, o Grêmio é um clube muito bem organizado, muito bem administrado, gerido, né? Nessa parte estrutural, organizacional, financeira. É um clube realmente no Brasil, um dos clubes com mais estrutura e com mais organização nessa parte. Talvez um dos motivos tenha sido o Grêmio nos últimos anos ele conquistou muitas coisas importantes, né? E teve como um grande capitão esse condutor desse momento, além do presidente e de todos os diretores e todas as pessoas que o antecederam, o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, que hoje está no Flamengo.
era um ícone dentro do Grêmio como atleta e também agora como técnico, né? Isso, de certa forma, com todos os defeitos que o Renato possa ter, não é um homem perfeito, como eu não sou, como você não é, como ninguém é, ele tinha capacidade de gestão de grupo, para mim, uma das melhores que eu já vi, né? Então, de certa forma, ele era um apaziguador desse ambiente, quando ocorria um incêndio, ele tratava de aplacar isso, né? Mas era também, acho que, importante para o Grêmio fazer um novo caminho, acho que para o Renato também era importante fazer um novo caminho depois de tanto tempo, e o Grêmio buscou, dentro da filosofia deles, um técnico que viesse a substituir o Renato, talvez imagino que com uma metodologia de trabalho que o Grêmio, que a diretoria entendesse adequado. Só que não se revelou o suficiente, né? O Thiago Nunes chegou aqui, no início do ano, um início surpreendentemente bom, parecia que realmente ia ser melhor, inclusive, do que o ano anterior, mas aos poucos ele perdeu a mão, me parece que o grupo cindiu, né? E depois o Grêmio trouxe o Filipão, também uma figura histórica no clube, também não conseguiu fazer algo mais de diferente, né? E agora está no terceiro técnico, né? Então, o grupo, em teoria, realmente no papel, muito qualificado, né? Os reforços foram pessoas, são jogadores de nome, né? De jogadores com liderança, com histórico vencedor, com qualidade técnica inegável, mas o time não deu liga, o time está em crise e a tendência realmente é que ano que vem o Grêmio joga Série B pela terceira vez já, né? Vai ter que passar por esse calvário, uma Série B difícil, né? E, Mas, bom, tem algumas escolhas, eu, como também externo, a- a- eh, sabe que enfim, no meu trabalho como scout da Atalanta, eu tinha uma observação em muitos jogadores do Grêmio que me chamavam muito a atenção. O Jean-Pierre e o Wanderson são dois, né, jovens, etc., que estão sempre no banco, né? Claro, eu não sou técnico, não quero e também não tenho a vivência, nem posso dizer vi todos os jogos do Grêmio para dizer alguma coisa sobre isso, mas me surpreende, né? Uma potência como o Wanderson, que é um lateral potente, técnico, com as falhas de um jovem que, porém, um bom treinador consegue corrigir, que esteja sempre no banco e quando entra parece que faz um pouco a diferença, né? Mas enfim, são considerações, né, que faço e espero que, enfim, se tiver possibilidade que o Grêmio não caia, verdade. que Para ainda nós, tem a nós matemática. gaúchos, é muito ruim, né? Quando o clube da nossa região não faz um processo enfim, vai ter um retrocesso. Nós temos aqui na divisão, na Série B, o Brasil de Pelotas também já caindo para a Série C. Então, para nós que trabalhamos no mercado, não é bom, né? Mas, enfim, acho que são as regras do jogo que estão estabelecidas previamente e devem ser Claro, acatadas claro, e claro, respeitadas, né? com É certeza. isso que acho que é a beleza do Com futebol. certeza. Rogério, E, você tem jogadores importantes, né, na Europa, no Brasil, na Europa, mas né, como Calcio Parlato, né? Calcio Parlato, bem italiano. Tem um jogador que tem na Itália, que eu admiro muito, inclusive, que está no Udinese, e que é o Wallace. E tem Léo Jardim, né, que está no no Lille, Lille, né, da França. E, bom, estou esquecendo de alguém o também, Neto, o Neto Borges, que é também um atleta que não é tão conhecido, mas ele tem um potencial muito grande, tá em Portugal, no Tondela, um clube menor, mas também aquele famoso Tondela, aquele que o Flamengo o queria comprar. Tondela. Opa! Esse que o Flamengo está em negociação, verdade. Perfeito. Esse mesmo. Bom, vamos falar do Wallace, que é um jogador que me parece ser adaptado muito bem ao futebol italiano, né? E como é Verdade. que ele está? Como ele se sente? O que ele acha dessa Udinese meio louquinha, né? Entre aspas, porque faz jogos assim, onde parece que depois ganha quando parece que está na pior, perde quando parece que está dominando o jogo. Enfim, como que ele se encontra? Tem sempre, quase sempre tido titular. Ultimamente eu tenho visto que ele não tem sido mais titular, se aconteceu alguma coisa, etc. Enfim, fale um pouco do Wallace, que é um jogador que
tá sempre no radar de times importantes, digamos, né? Não é, o Udinese é uma bela vitrine, inclusive, de jogadores sul-americanos. Sempre fui, isso não é mistério, não é querer, né, dizer nada, mas grandes jogadores que passaram pelo Udinese que depois foram... Um deles, por exemplo, lembro do Quadrado, que nem a Udinese nem jogou, né? Eu fui comprado pelo Udinese, fui emprestado pelo Lecce, do Lecce fui emprestado e comprado pela Fiorentina, depois fui para fora e voltou para a Juventus, né? Mas a Udinese que descobriu o Quadrado, que não é um jogador qualquer, né? Não é pouca coisa. Não, o Wallace está muito bem na Itália, já são 4 anos e meio de Europa, uma saída do Grêmio após um campeonato, uma Copa do Brasil, recente tinha sido campeão olímpico, né? Então o Wallace é um primeiro campeão olímpico, jogou, teve uma participação bem importante naquela seleção, veio uma situação de Europa para ele no poderoso e gigante Hamburgo, né? Que até o momento nunca tinha caído, era um clube, o único clube se eu não me engano, o Hamburgo e o Bayern de Munique não tinham caído ainda de divisão. Ele fez 1 ano e meio no Hamburgo, depois teve um retrocesso, foi para o Hannover, em que parecia era um clube estável, tinha um projeto muito bom, um técnico também conceituadíssimo, e naquele momento, na primeira etapa, primeira metade do campeonato alemão, o Wallace estava, assim como o time estava muito bem, o Wallace, inclusive, voltou a ser convocado para a seleção brasileira com o Tite, né? Então fez até jogos contra o Uruguai e Camarões, em Londres. Só que a segunda metade daquele campeonato alemão desandou, assim como o próprio Grêmio desandou agora, né? Às vezes se perde a mão, né? E nunca se sabe ao certo por quê. E depois o Wallace, a gente teve essa oportunidade de vir para a Itália, era um desejo enorme do Wallace, jogar no Calcio, na Série A, conviver nesse ambiente, ele sempre teve uma atração, uma simpatia pela Itália, pela Liga Italiana, e as coisas começaram a funcionar bem. No início, obviamente, ele teve que se adaptar. É um jogador que, embora ele tenha um físico impressionante, ele é um animal, né? Ele é muito forte, ele é um jogador também técnico, né? E ele acabou passando por uma adaptação na Itália, acabou sendo, hoje, um jogador mais intenso, mais agressivo, né? Está cumprindo muito bem aquela função de guardião da defesa. É um jogador de confiança do Gotti, a gente percebe, e ele mesmo se sente muito com essa confiança do técnico, que eu pondero e considero muito importante. Ele vem fazendo, na minha opinião, a melhor temporada dele, né? É um jogador que participou de 12 partidas nesse ano passado, se eu não me engano, foram quase 30 ou 30, e no primeiro ano foram 20 partidas, então ele já tem por aí quase 60, 70 partidas pela Liga Italiana, o que não é fácil, né? Muitos jogadores chegam na Itália, mas não jogam na Itália, né? Então, o Wallace, acho que tá super bem, tá feliz, o aspecto pessoal dele, a família tá adaptada, os filhos estão indo em escola, estão já falando um pouco italiano, a esposa também tem uma vida bacana. Udine é uma cidade pequena, mas ela é acolhedora, é uma cidade que recebeu bem a família dele. Ele está num clube organizado, um clube estável, um clube que sabe onde quer estar, né? O Udinese é um clube que sabe que dificilmente vai ser campeão, né? E faz anos que não disputa sequer a Liga Europa, mas é um clube que também tem uma organização na medida em que sabe que também vai poder estar na Série A. Quando chega nos 38, 40 pontos, ela alcança o objetivo dela e aí tá garantida na Série A. O que para nós, né, muitas vezes para o Wallace pode ser uma pena porque ele é um jogador com grandes ambições, quer jogar ligas importantes, quer jogar uma Liga Europa, uma Champions League, o que é natural num atleta, né? Mas ele está muito bem, está feliz lá, está adaptado, acho que no clube todos gostam dele, e ele também gosta de todos, tem E a se confiança chegar técnica. aquela sondagem daqueles clubes, né, que fazem essas ligas com uma certa frequência, o que acontece? O Ah, empresário vai conversar sempre, é o trabalho dele, né? é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é dentro de um processo de gestão de carreira, poder entender o desejo, o anseio do nosso cliente, né? Então, a gente sabe o que o Wallace quer, né? Hoje ele está muito bem no Udinese, está super focado, ele sabe que
esse passo para um clube, talvez até com outras ambições, né, passa por ele estar muito bem na Udinese. Então, ele tem que realmente ser um titular incontestável, um jogador importante, ter um protagonismo até no clube, né? E a gente vê que ele está feliz ali, mas que, obviamente, a gente tem que, com todo respeito à Udinese, óbvio que vai ter primeiro que haver um interesse da Udinese em fazer uma negociação, né? É um clube que a gente sabe que, pela forma como age, inclusive esses jogadores todos que vêm e fazem muito sucesso depois de passarem pela Udinese, passa pelo scouting qualificado que a Udinese tem, pela estrutura que eles têm. Então, venderam recentemente o Musso, que está indo no Atalanta, está indo super bem, tá, o Depou, foram as últimas vendas, foram vendas importantes, né? Então, a gente sabe que isso é fruto de um trabalho e de uma estratégia, né? Aquilo que tu falaste até no início, que a gente estava comentando, é que antes de acabar o contrato do atleta, o clube, no momento oportuno, quando entende que o jogador atinge um ápice ou um determinado nível, ele acaba negociando para que ele faça o próximo passo. Claro que a Udinese, ela não é uma Juventus, ela não é um Milan, não é uma Inter de Milão, não é até um Napoli hoje que está liderando o campeonato italiano. Então ela está inserida dentro de um determinado contexto, né? Que é diferente dos gigantes aí da Itália. Gerenciar um jogador de linha tem suas dificuldades, mas gerenciar um goleiro, né, jovem, e de repente vai ter que precisar ser banco. E me lembro de épocas, por exemplo, acabei fazendo amizade com o goleiro Neto, na época que ele veio na América do Sul jogando pela Fiorentina, numa turnê que a Fiorentina fez em Argentina, Peru e Brasil. Jogou contra o Palmeiras aqui, numa Taça Julinho Botelho. Eu lembro. E Eu aí conheço o Neto, tenho amizade com o Neto. Inclusive, até tive a oportunidade no último ano de contrato dele com a Fiorentina, né? Ele acabou jogando praticamente todos, aí sim se firmou. E aí, se tu recordas bem, ele saiu livre da Fiorentina e foi se juntar à Juventus, a né? Juventus. Aquilo, de novo, aquilo que a gente comentou no início, né? Sobre jogadores que saem livres e os novos por um projeto de carreira. E ele e falava da dificuldade, porque ele, quando fui titular no último ano, mas ele sofreu porque antes tinha um jogador italiano, que aliás era de Firenze, que era Viviano, depois teve Tatarusano, né? E ele, assim, sentia que é difícil ser goleiro porque você ou joga ou não joga, você não entra. Você pode ter 12 substituições, mas o goleiro não vai entrar nunca. Então, como que se gerencia? E, por exemplo, pensando no Léo, né? Talvez o tema tentação sua como gestor de carreira, do próprio jogador, fala, mas será que no Brasil eu não tenho espaço para poder desenvolver meu futebol, para mostrar? Será que não valeria a pena pensar nessa possibilidade? Você deve ter propostas, né? Você não vai me falar aqui quem, como, quando, te conhece, mas você deve ter pessoas que te ligam, mas o Léo é um grandíssimo goleiro que não está... O ano passado eu fui campeão, né, na França, mas tinha um manhã que fui no Milan, que está mostrando de ser um senhor goleiro, né? Sim, agora está fora, sim. Mas é por causa de lesão. Então, quer dizer, era segundo de um goleiro top, né? Então, verdade. Deve ter muito mercado aqui no Brasil, Léo, não? Sim. Eu posso dizer que, com certeza, ele é muito bem acompanhado pelos clubes brasileiros, pelos grandes clubes. O Léo é um cliente que está com a gente desde 2013 já. Ele é um menino, né, da base do Grêmio. E a gente acompanha, assim, essa trajetória lá de trás e vê o quanto as incertezas, as dificuldades, né? E essa insegurança que vem, né? O final de contrato sem estar jogando, um contrato que não se pode brigar ou pleitear um salário tão importante porque justamente ele não fez a performance dentro de campo. Então, o caso do Léo, quando a gente trouxe uma oportunidade do Rio Ave, né? Um clube até que talvez em comparação com os clubes brasileiros poderia ser menor, a gente trouxe essa oportunidade em que o Léo fosse jogar, saído de terceiro goleiro do Grêmio para ser um segundo, e logo ele comprovou a qualidade e se tornou titular do Rio Ave.
então acabou tendo aparecendo muito lá na Liga Portuguesa, e esse destaque que ele obteve chamou a atenção de vários clubes, e o Lille, no momento, acabou fazendo uma oferta que agradou o Rio Ave. O Léo saiu emprestado do Grêmio, né? O Grêmio emprestou com opção de compra. O Rio Ave, no fim da temporada, exerceu a opção, essa opção que tinha. O Grêmio foi, obviamente, remunerado por isso, né? Na sequência, o Léo foi vendido para o Lille, já com um projeto, né? Que eu admiro bastante nos clubes europeus, é isso. Existe pelo menos algo um pouco mais organizado quanto a isso, né? Então, os clubes se preparam com um pouquinho mais de antecedência. O Léo foi comprado para que no primeiro ano ele fosse aprender o ambiente, como viver o clube, né? A língua, a cultura, trabalhar com uma metodologia nova, trabalhar com um grande goleiro como o Mike, né? Então, assim, esse primeiro ano no Lille serviu para isso. E já naquele primeiro ano ele teve oportunidades em jogos talvez menos importantes, né? Já aquilo que eu vejo que às vezes no Brasil falta um pouco, uma estratégia para preparar um goleiro, porque ele não pode simplesmente estar sentado no banco a vida inteira e no momento em que ou o goleiro é expulso ou se lesiona, ele entra e faz a sua estreia. No Brasil, muitas vezes isso acontece. Então, assim, eu vejo que esse primeiro ano no Lille foi muito bom, e aí ocorrem problemas normais no mundo corporativo, no mundo dos negócios. O Lille como o Mike não foi vendido, veio a pandemia, o diretor técnico, Luiz Campos, entendeu que o Léo já tinha atingido o nível para ser um goleiro importante, e ele acabou indo para o Boa Vista, que naquele momento era um goleiro, era do mesmo grupo econômico do Lille. Então ele veio fazer mais um ano. O Mike foi vendido, o Léo retorna para o Lille, só que um pouco antes o Lille é vendido, troca de proprietário e muda todo o comando, né? Então, naturalmente, quando mudam as pessoas, muda um pouco a forma de trabalho, a filosofia, então existem novas preferências, né? E agora, infelizmente, o Léo teve uma lesão e fez um procedimento, agora está em recuperação, coisas que também são normais dentro da carreira do atleta. Então, mas está tudo bem com ele, ele está feliz, recentemente se tornou pai, está feliz da vida lá, está ambientado na Europa também, já faz muito tempo, mas assim que ele estiver pronto, eu acredito que em um mês ele já está de volta aos gramados, já vai estar aquela vontade e aquele desejo de jogar, porque o jogador realmente quer jogar. Tu tem razão quanto a isso, André. O jogador quer aparecer, quer ter esse espírito, esse espírito de competição, da pressão do jogo. O grande jogador sempre quer estar sendo desafiado. E se chegar alguma vozinha forte aqui do Brasil? A gente tem que conversar, né? Nossa missão buscar sempre o melhor para o atleta, né? E claro que o Léo tem mais 2 anos de contrato no Lille, pode ser também que por uma questão contratual o Lille renova o contrato ou acabar negociando, né? A gente agora a janela está fechada, né? O Léo está nesse processo de recuperação. O nosso campeonato brasileiro, né? Tá no processo de definição, então seria só para janeiro, alguma coisa para janeiro? Para janeiro, né? Talvez possa normal. Como já ocorreu no passado em outras situações, a gente primeiro precisa analisar, precisa sentar e conversar. Rogério, vou te deixar com a última pergunta, né? Te agradeço já antecipadamente por esse papo, que de fato é um papo entre amigos. Eu sinto isso com muita satisfação e muito gosto. Mas eu quero te perguntar o seguinte: tem uma tendência por parte de alguns analistas, alguns jornalistas também, pessoas ligadas ao futebol, em dizer que a culpa de tudo são as comissões, a culpa de tudo que está errado no futebol são as comissões que os empresários ganham. Mas você deve ter ouvido isso, você acompanha, etc. É verdade? Olha, André, na verdade, assim, vou te dizer o seguinte: o nosso compromisso é com o atleta, né? Quando a gente atua em nome do atleta, o nosso compromisso é representar o atleta na melhor medida do possível. Não quer dizer que necessariamente a gente queira
que aumentar os valores de forma abusiva ou em desacordo com uma realidade de mercado. Acho que o bom agente, o bom representante tem que ter esse entendimento de respeitar o clube, o momento do atleta, de fazer um projeto de carreira, né? Eu não me enxergo como um agente que vá trabalhar simplesmente por dinheiro. Nós temos missões, nós temos metas, nós temos uma visão de transformar a carreira, a vida das pessoas que estão conosco, né? Então, dinheiro, sim, é importante, mas não é tudo, né? Eu te digo, sim, que o futebol hoje é uma indústria, é um business, é um negócio, e se sofisticou, né? Até o advento da extinção do passe, até o momento em que se cria, se rompe esse vínculo desportivo, com o caso Bosman, que a gente comentou, o jogador não tinha um representante. Ele tinha, ou ele mesmo cuidava das suas questões, né? Ou mesmo um familiar assumia isso, né? No momento em que se quebra esse vínculo, ele fica livre, ele precisa de alguém que vá fomentar os negócios, né? Alguém que vá gerar, vai tentar atrair interesse, né? Existem distorções, eu concordo que existem distorções, mas colocar os agentes como únicos responsáveis por toda essa bagunça que é o nosso mercado é no mínimo leviano, né? Então a gente sabe que ninguém apronta sozinho, ninguém vai criar um problema sozinho, tem que ter um outro lado, né? Então, eu acho assim que precisamos ter equilíbrio. Eu acho que a FIFA deve estar atenta. Muitas vezes a FIFA não olha para os agentes, ela procura fechar um olho, e quando ela tenta regular, ela tenta castrar e não regular isso de uma forma correta, né? Eu acho que os agentes muitas vezes não têm ética e nem entre os seus colegas. Então existe essa guerra fratricida, né, em que a gente procura não respeita, não existe um código de ética muitas vezes entre os colegas. Muitas vezes os clubes não respeitam, os próprios atletas. Então isso acho que vem muito atrás assim essa questão de moral, de princípios, de ética, né? Então, como te disse, dinheiro é importante, mas não é tudo, né? E dentro dessa linha, dessa filosofia, eu venho trabalhando. Errado, certo, eu venho fazendo esse tipo de trabalho. Rogério, muito obrigado pelo papo. Bom trabalho, boas negociações e, sobretudo, muita satisfação em te ver novamente, embora a distância, assim, espero logo, já que a pandemia está aos poucos melhorando seus números desastrosos que acometeram a gente durante um ano e meio, a gente fazer um encontro pessoal, quem sabe nessa oportunidade gravar alguma coisa ao vivo e tomando um café, ou você o chimarrão e eu um café expresso, né? Com Ótimo, certeza. André. Muito Para mim também, um prazer enorme poder te rever. Quero que isso aconteça o mais breve possível, né? Eu quase 20 meses sem poder viajar. Eu recentemente voltei da Europa, pude rever os meus parceiros, meus clientes, meus amigos. Então isso para nós dá uma esperança, né, de que a gente vai poder retomar a nossa vida normal, e tomara que eu possa te encontrar para esse café ou para o chimarrão, ou quem sabe até para o vinho, né, André? Que é a isso gente aí, que a gosta gente muito gosta também. bastante. Rogério, muito, muito, muito obrigado. Boas coisas aí para você. Até logo e valeu. Um abraço aos amigos do Cautio Parlato e um abraço especial para ti, André.